Hoje a nossa prosa é com uma artista que há mais de 4 décadas vive da música. Um belo horizontino que escolheu Guanhães para chamar de lar. Encontrou aqui a tranquilidade que sempre buscou e continua encantando o público com sua voz e seu violão. Seja muito bem-vindo, Tuca Maia. Mas, antes de tudo, você é filho de quem, Tuca? Então, a minha mãe tem um nome sugestivo, né? Tinha, que faleceu. Julieta, esse nome é Julieta Teixeira de Oliveira. Meu pai é José Raimundo Benevenuto de Oliveira. Que maravilha! Antes do artista, claro, tem o ser humano. Quem é o Wagner de Oliveira? O Wagner de Oliveira, cara, quando você fala, você toca no coração da gente, porque eu nunca separei os dois, né? Mas raramente sou chamado de Wagner, até pelos meus irmãos e alguns da família me chamam de Wagner, eu assusto com o nome, porque eu já acostumei muito com Tuca Maia e tal, tem mais de 40 pessoas me chamam de Tuca Maia. Mas o Wagner de Oliveira é um cara que saiu de uma família humilde, mas muito feliz, parece que eu nasci feliz, de uma família muito feliz, todo mundo dá risada à toa, não de coisa, mas a gente inventa coisas para dar risada. Minha família, todo mundo é muito feliz, parece que ninguém tem problema. Na verdade não tem, né, que o problema cotidiano existe para todo mundo. A gente mata no peito e sobe para cima, bom, deixa moer. E dá risada, até mesmo da coisa ruim, sabe como? Eu sou desse jeito, sou feliz, realizadíssimo, é uma família maravilhosa. Eu sou avô, 7 netos, né, com os agregados. Tenho 2 filhos maravilhosos, um mora em Belo Horizonte ainda, o outro está comigo. Então, eu sou rotineiro, porque eu fico em casa, sou aquele cara que faço café de manhã e faço o almoço. E já trabalhei muito quando morava em Belo Horizonte, em outras áreas, mas sempre com a música do meu lado. Eu trabalhava durante o dia e tocava à noite. Parecia, eu estava jovem, fazia tudo isso. E sempre fui muito ligado à arte. Eu amo arte em todos os aspectos, né? Pintura. Até na semana passada eu estive em Diamantina, participando de um sarau poético, pintores ao vivo enquanto eu cantava. Então, a arte, eu vivo de arte, alimento arte. Ô, Tuca, você costuma dizer que os domingos eram especiais, né? Como eram aqueles encontros em família? Então, dos dois lados. A parte da minha mãe, todos tocavam, os tios todos tocavam violão, meu avô tocava violão, a minha avó tocava violino, parte de mãe. E a gente, quando reunia, meu tio sempre pegava violão e falava com assim, canta aí, aquela música antiga. Aí o pessoal cantava, eu não cantava, eu tinha um primo que cantava muito, eles não deixavam eu cantar. Falei, um dia eu vou cantar. Agora a parte do pai, meu pai tocava violão junto com os tios também, a moda deles, aqueles violão, aqueles violão mais, música mais romântica. E eu ficava observando aquilo, né? Todo domingo. E juntava lá em casa e minha mãe cantava. Minha mãe sentava no colo do meu pai para cantar Cascatinhana. Você já conhece Cascatinhana? Cascatinha. Aquela coxa de retá. Eu ficava vendo aquilo, como é que pode? Aquela harmonia. E era muito bem. Aí eu escutava a rádio o dia inteiro, que só tinha 2 rádios, né? Que só passava música brasileira. Aí depois foi crescendo, quando pintou a FM, começou a passar rock. Aí eu falei, aí eu gostei. Comecei a gostar mais. Então eu tive influência do rock também. Tuca, a música entrou na sua vida de forma natural ou alguém percebeu primeiro que você tinha talento? Não, eu invadi, na verdade. Eu invadi e vendo meu pai fazer notas. Um dia eu fiz uma nota, falei, cara, e fiz uma outra, falei, deu certo, e fui me desenvolvendo sozinho, né? Autodidata. Depois eu parti para pegar músicas de ouvido mesmo. Antigamente, posso falar sobre isso? Fique à vontade. Antigamente, a gente não tinha essa facilidade que hoje eu tenho na internet, o cara... As plataformas. Te passa as notas, a nota é essa. Os caras ensinando praticamente. Sim. Então eu queria pegar uma música, por exemplo, do Fagner, por exemplo. Aí, de ouvido, porque não tinha revistinha ainda. Aí eu esperava ela passar no rádio, pá, o gravador, pá, e gravava. Olha para você ver que interessante. Gravava, tá. Aí eu ia repassar, e ele falava, tarará, eu pá, para pegar a nota. Pá, pegar a nota. Eu fui gravando. Só que tem um detalhe, o gravador, quando você grava uma música que sai do rádio, e a rotação dele muda a nota. Aí eu comecei a tocar errado. Por exemplo, às vezes a nota era em Lá,
eu pegava ele só por causa da velocidade do gravador. Aí quando eu fui ver depois que estava errado, mas eu tocava. Aí eu fui desenvolvendo, então isso era muito bom. Aí eu cheguei a ponto de, depois de um tempo, eu precisava saber o que eu estava fazendo, porque minha família, todo mundo tocava aleatoriamente. Aí eu entrei numa aula de canto lá no centro de Belo Horizonte, na rua Bernardo Monteiro, e fiz aula de canto um tempo, e um pouquinho de violão clássico só. Quando eu falei assim, já tá bom, não quero mais do que isso. Aí foi dessa forma. Que lembrança daquela infância você guarda com mais carinho? Eu sei que são tantas aí nessa sua viagem, mas vamos sair um pouquinho de Guanhães, vamos a Belo Horizonte. Com relação à música? Com relação à música também. Também, né? Outras histórias. Porque sempre teve me acompanhando. As lembranças que o bairro onde eu morava era um bairro assim, praticamente de trabalhadores, né? Porque lá a gente tinha lá Mannesmann, né? A Berro Mineira, é um bairro industrial, né? Mannesmann. Então, todo mundo que morava nesse bairro era funcionário de alguma grande empresa. Então, os pais trabalhando e a gente jogando bola de dia no meio da rua. Quando tinha um campinho, a gente ia jogar, rua de cima contra a rua de baixo e tal. E todo o tempinho que eu tinha, violãozinho, pra lá e pra cá. Aí o pessoal falou, tem uma festinha. Aí vamos lá, tá, leva o violão. Aí já comecei a ir. Então foi por aí. Qual foi o primeiro instrumento ou a primeira canção que despertou em você o desejo de cantar? O desejo de cantar veio de uma música muito antiga, que eu já sabia algumas notas. Aí tem uma música que o cara musicou, a música de São Francisco. Onde a dúvida que eu leve a fé, onde, sabe, essa música de São Francisco, composta por ele. Quando eu soltei minha voz, eu falei, cara, minha voz tá bonita desse negócio. Aí tinha um pessoal lá em casa, ele falou assim, ficou bonita mesmo e tal, canta de novo. Aí eu cantei, depois eu falei assim, eu posso cantar outras músicas então? Porque minha voz ficou firme. Eu falei, beleza, então é nessa que eu vou. Foi a primeira mesmo. Que maravilha. Se pudesse resumir sua infância em uma música, qual seria? Cara, são várias, né? Deixa eu pensar uma aqui, que daquela época, que nem era composta naquela época, posso dizer que ela hoje seria essa música, sabe? Milton Nascimento, bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Para a gente fechar esse primeiro bloco, vamos pegar esse instrumento então e sentir esse som, essa energia. E claro, com uma canção especial. Né? Sim, a canção especial que eu tenho aqui hoje, que é Clube da Esquina, então, já que nós falamos dele, né? Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. E o mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Tuca Maia, o nosso convidado de hoje do episódio CFI de Quem. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Tá reformando e não tem espaço para colocar uma caçamba? A Pouco Entulho leva o tambor até você. Você coloca o entulho e a gente faz o recolhimento. Atendemos Guanhães e região. Chama a gente aqui no Instagram e peça seu orçamento. Olá você, já estamos de volta aqui com o nosso convidado Tuca Maia, mais um episódio, segundo episódio do nosso mais novo projeto da TV Guanhães, CFI de Quem. Bom, daquele menino que cantava em casa, nasceu um artista, mas transformar paixão em profissão
Nunca é um caminho simples. Meu caro Tuca Maia, quando você decidiu que a música seria a sua profissão? No início foi muito difícil, né? Porque com relação à tecnologia, hoje, tecnologia, né, incrível. Então, a gente tinha uma dificuldade de comprar equipamento, né? E de encontrar equipamento bom também. E aí aconteceu vários episódios comigo, de chegar lá, o som era uma porcaria e tal, mas eu tive que segurar a onda. E tal, eu comecei a tocar e o cara, meu amigo, com relação aos outros amigos meus músicos de lá também, falou assim, arrumei um lugar para você tocar. Eu falei, bora lá. Era uma mixaria danada. E tinha uns caras também que são usurpadores, assim, o cara tinha uma bateria e o som, pegou um show pra gente. Aí lá tocava e não recebia, falou assim, não, o cara não pagou até hoje. Então foi muito difícil essa parte. Mas depois eu falei, não preciso desses caras. E foi galgando, né? Chegou a ponto assim de, quando eu morava em Belo Horizonte, eu tocava assim de quarta a domingo. Aí trabalhando de dia. Aí só eu, voz e violão. Eu falei, eu vou encarar a voz e violão, porque dependendo desses caras que só fica acabando com a gente. E fui ficando cansado. Mas segurei muito tempo, até mesmo antes de vir para cá, eu ainda estava fazendo isso. Mas aí começou a dar um dinheiro, eu continuei ainda trabalhando e tocando. Eu não deixei de trabalhar durante o dia. Porque dá um dinheirinho legal, ajuda bastante. Né? Sem dúvida. Há 40 anos, viver de música certamente era um desafio ainda maior. E em algum momento você pensou em seguir um outro caminho? Não. Eu sempre usei a música como um paralelo, um reforço para casa, né? Porque eu trabalhava na área técnica industrial, em recuperação de máquinas, essas coisas, que não é muito ruim também. Mas eu gostava de tocar, mas hoje é sexta-feira, hoje eu tenho que tocar. Então eu sempre gostei muito, nunca abandonei. Aliás, teve uma época que eu falei assim, vou parar de tocar. Aí no outro dia o cara me ligou, falei, vou parar de tocar. Aí o cara me ligou, tem jeito de você tocar para mim? Eu falei, cara, eu parei de tocar. Mas quanto você ia cobrar? Eu falei, vou dobrar o preço. Dobrei o preço, falei, pior que você chega amanhã. Tô indo, velho. Então, não tem como. A estratégia deu certo. Não tem, às vezes eu falo com minha mulher, vou parar de tocar. Você não consegue. Eu não consigo. Não consigo. E quando é que surgiu o apelido ou o nome artístico Tuca Maia? O apelido Tuca eu tenho desde criança, né? Com meu tio, eu ficava no muro da casa da minha avó, esperando meu pai chegar do serviço, e ele falava assim, Tuca no muro. Então ficou Tuca. Depois que eu já estava tocando, já pro lado de Contagem, Belo Horizonte e tal, teve o cara que pediu que eu tocasse com uma moça lá para acompanhá-la e tal, inclusive formamos uma dupla. Aí ele falou assim, põe Tuca. O cara falou, esse nome é muito pequeno. Como é que é seu sobrenome? Oliveira. Então, Tuca Oliveira. Não, péssimo. Põe Tuca Maia e tal. Então, põe Tuca Maia. E aí pegou. Todo mundo se conhece como Tuca Maia. E o Tuca Maia sempre teve uma ligação muito forte com a MPB. O que esse estilo representa para você? Cara, é como se fosse uma faculdade, né? Porque a música popular brasileira sempre teve poesia, né? Então faz a gente pensar. Você é obrigado a pensar no que o cara está falando. E eu comecei a praticamente estudar a história da música popular brasileira. Eu não gostava de samba, passei a gostar de samba, depois comecei a estudar o samba, a história do samba. E para mim não tem ainda... Inclusive tomou até o lugar do rock progressivo, que eu gostava muito. Mas quando eu fui entender a letra dos caras, a melodia é bonita, muito bonita. Mas quando eu entender o que o cara está falando, eu falei, isso é muito pobre para mim, literariamente falando. E a música popular brasileira é muito rica. E a língua portuguesa é bilionária, né? Então eu falei, não, eu vou ficar com a música popular brasileira e o popzinho, né? Devagar também é bom. Eu gosto muito. Entre Fagner, Belchior, Djavan, Zé Ramalho e outros, né? Quais artistas mais influenciaram a sua maneira de cantar e compor? Esses aí, né? Que foi no meu começo. Depois apareceram os novos agora, que tem Chico César, tem Lenine, né? Você tem Zé Cabaleiro, você tem... como é que chama não fugiu aqui. Como é que é o nome daquele cara? Tá, eu não vou lembrar o nome dele. Mas tem muito cara novo aí agora que tá... Essa nova safra aí. E muito bons, e a maioria do Nordeste. Né? Então, a minha história é essa aí, sobre esses caras. Ô Tuca,
qual foi o maior aprendizado que a música lhe deu? Humildade, uma coisa interessante que hoje não se vê, é uma relíquia, né? Amizade. E a verdade, né, cara? Porque a música popular sempre cutucou a área de política, né? Também. E de ideal, sabe? De força, coisa de alma. É isso. Você agora há pouco destacou a questão dessa nova safra, que também, né, tem muitos nomes aí que são referências, mas por outro lado a gente sabe também daqueles que infelizmente não valorizam, né, como deveriam valorizar a música, e mesmo contando com todos os instrumentos, com toda a facilidade que você não teve oportunidade. Sim. E que hoje, mesmo contando com toda essa tecnologia, com as plataformas digitais, ainda não tratam a música como ela deveria ser tratada. Qual o seu sentimento diante disso? Olha, eu acho que eu fiz a minha parte, né? Eu estava pensando um tempo atrás que um cara falou comigo assim, poxa, você toca, mas você não faz sucesso porque você não canta o outro estilo. Eu falei, cara, o meu sucesso é a minha família, a minha casa, os meus filhos e a minha vida, a minha esposa, tudo que eu tenho, que para mim vale muito mais do que sucesso. A fama já vem com um monte de coisa negativa, eu não quero mais agora. Eu cheguei num determinado ponto agora que eu nem quero fazer sucesso, mas eu só quero cantar. Cantar e tocar violão e morrer de rir das outras músicas ruins. E o que o Tuca ainda tem para oferecer? Muita música. Muita música, muita alegria, muita amizade, muito amor, né? Que é o que a gente tem nesse mundo para fazer, isso mesmo, é amor, fraternidade. E amizade também é uma coisa que eu prezo muito. E deixar eu ser feliz, eu sou feliz. Mesmo que não queiram, eu serei feliz. Para sempre. Que bênção. Tuca Maia aqui, o nosso CFI de quem? Vamos falar de composição? Sim. Uma época que eu comecei a tocar, logo eu frequentava alguns festivais lá, né? Então, o festival do Jequitinhonha, um barzinho que tem no Belo Horizonte, da Fiat, eu entrava. E eu geralmente fui classificado, quer dizer, foi escolhida. Uma eu fiquei em 10º lugar, eu achei ótimo. A outra eu fiquei entre os 20, tá bom demais, né? Quer dizer que a minha música foi ouvida, né? Então, eu compunha algumas coisas, mais pelo lado mineiro. Eu posso mostrar uma delas aqui? Fique à vontade. Vamos fazer uma pausa na conversa, porque falar de música sem ouvir música não tem graça, né? Então, essa música, o nome dela, eu até nem gosto de muito tocar, mas vou tocar aqui hoje. Vou dar uma palhinha dela aqui. Ela chama Eco Lógico. Essa música tem 30 anos. Quando não se falava em queimadas, nem de destruição de nada, de meio ambiente, não havia essa preocupação há 30 anos atrás, não havia. Aí eu fiz essa música aqui, ó. Se eu sou comendador, um bandeirante brasileiro, eu não sou. Se me chamam de senhor, não faço propaganda negligente, cancioneiro, minha história, na verdade tem mais dor. Quem sabe se essa estrada empoeirada tem mais pedras que os caminhos do amor. E um dia eu me encontro meio tonto no meio de um mato, duendes me alertando que a terra quer desabafar e tem vontade de chorar. A terra é nossa casa, confiante, estrangeiro não derrube. E onde eu vou viver depois? Queimadas insistentes e o meu rio que era claro e foi-se ouro, e hoje é nada do que Deus supôs. Quem sabe se essa estrada empoeirada tem mais pedras que os caminhos do amor. E um dia eu me encontro meio tonto no meio do mato, duendes me alertando que a terra
quer desabafar e tem vontade de chorar. Coisa linda, parabéns, cara. Que Chama mensagem, hein? Eco, lógico, é um grito, lógico, né? Essa música. E pode tocar outra agora, então, de uma vez? Antes de tocar, conta pra gente sobre as suas inspirações na hora de compor. Tem um ambiente, o que você prepara para Não, eu acho engraçado que quando eu falo assim, eu vou compor uma música, não sai nada. O dia eu estava dentro do ônibus, vim da aula de canto, inclusive, que eu tinha. Aí eu solfejei umas notas, falei, cara, dá pra fazer uma música com essas notas. Aí eu fiz essa aqui, ó. Chama Retrato Mineiro. Retrato Mineiro, para a gente finalizar esse bloco, Tuca Maia cantando mais uma de suas composições. Sou brasileiro, eu também fui um catireiro, eu não sou um estrangeiro, eu sei do Rio de Janeiro. Eu venho lá das terras boas e gerais, eu não piso no molhado, eu ando bem desconfiado, daqui eu não saio mais. Eu não dispenso uma cachaça no coco, não. Um bom mineiro tem que ter opinião. Uma mulher, fé em Deus, um violão. Eu não dispenso uma cachaça no coco, não. Um bom mineiro tem que ter opinião. Uma mulher, fé em Deus, um violão. Um belo horizonte no ar e a lua pra cortejar. Herança de avô e pai, eu faço tudo nesse mundo, eu só não largo meu ai. Se eu amo, eu não choro não, eu digo sempre, eu tô com trem no coração. Tuca Maia, rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho, já já estamos de volta. Estamos de volta, CFI de Quem com Tuca Maia. Chegamos ao nosso momento prosa e café. Dá um brinde. Um brinde, saúde, Brinde que a nós. alegria, viu? Ter você com a gente aqui. Vamos agora falar dessa mudança bacana, né? Hoje um goianense de coração abraçado. Em 2010, você tomou uma decisão que muita gente faria ao contrário. Deixou Belo Horizonte para viver em Guanhães. Como é que essa história começou, hein, Tuca? Uma coisa que eu jamais passou pela minha cabeça, que eu sou urbano, né? E eu sempre pensava assim, um dia eu vou sair desse Belo Horizonte, pensei, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Vou pra Manhattan, né, cara, que é uma cidade grande, né? Que nada, velho. Aí a minha mulher tinha arrumado um emprego aqui para dar aula na faculdade e veio aqui e ficava trabalhando 15 dias, ficava 3 dias em casa, e eu e meu filho. Eu tomando conta do meu filho e tal. Aí o tempo foi passando, com um ano depois, eu falei assim, cara, eu vou mudar para aquela cidade lá, ou então vou ter que largar essa mulher. Tem decisões que você tem que tomar na vida. Eu falei, não largar a mulher, eu não vou não, eu vou. Aí vim aqui num carnaval, gostei, eu falei com ela, eu vou mudar para cá. Eu falei, e o seu trabalho lá? Eu falei, eu largo para lá, um outro aqui, ué. Sou versátil, né? Aí mudei para cá e a coisa desandou. Começou a ficar bom. E eu gostando aqui, gostando do povo, indo contra a maré, porque as músicas aqui que eu faço eram um pouco... Tinha alguns caras que já tocavam, mas a rejeição era maior. Aí um dia eu tocava, um dia não tocava, ficava 2, 3 semanas sem tocar, mas continuei trabalhando os meus empregos ali, eu tô aqui. E fui ficando e tal. Falei, cara, eu não vou embora daqui mais não. E gostei, fiz várias amizades. O pessoal me recebeu muito bem. Eles gostam muito de mim, se alguém não gosta, eu não conheço. E gostei. E eu gosto muito do pessoal daqui também, sabe? Fez escolher justamente Guanhães, Tuca? Não. Você acredita no destino? Eu acho que é destino. Eu não escolhi, vou para essa cidade. Eu nunca pensei. Aliás, eu conheci Guanhães passando aqui uma vez, em 1980. Eu passei aqui de carro, que essa estrada era de terra. Falei que cidade doida e tal, eu não conhecia. Aí eu vi a coincidência. Eu vim para cá depois de muitos anos e gosto daqui e não vou sair daqui mais não. E o que a vida no interior mudou em você? Aqui vou te falar. A paz é uma coisa que a gente sempre busca, né? Principalmente depois que vai chegando a certa idade. Você não quer mais tormento, barulho, cachorro, barulho de trânsito. Em Belo Horizonte, quando eu vou lá na casa dos parentes, você não consegue assistir uma televisão porque passa um caminhão,
passa um carro, e barulho de moto, barulho de tudo, é muito corrido. E aqui o meu tempo, o meu dia aqui está maior, parece. Eu tenho tempo de fazer tudo, de fazer o que eu quero. E a paz que eu consegui aqui. Exatamente. Você encontrou a paz ou aprendeu a viver num ritmo diferente? Eu aprendi e gostei. Aí eu estou mais calmo agora, aqui em Goiânia. Eu era muito agitado em Belo Horizonte. Nossa Senhora. Aí eu Foi difícil desacelerar, Tuca? Não, porque quando eu era mais novo eu era desacelerado. Depois que eu fiquei envelhecendo, eu ia ficar aquele velho maluco, né? Então, foi melhor eu ficar um velho calmo, porque o coração não suporta, né, Jorge? Fala um pouquinho dessa acolhida do povo goianense. Todos aqui, às vezes acontece sempre. Eu chego lá, eu tenho que ir lá no lugar lá para resolver esse problema aqui de documentação, por exemplo. Aí eu chego, o que você quer, Tuca? Eu falei, eu não conheço o cara, mas ele me conhece, sabe? Isso acontece muito. Fui ao médico um dia, meu nome é Wagner, né, então. Fui ao médico um dia, aí o cara gritou lá, Wagner. Aí eu levantei, fui lá ao médico. O médico falou assim, ô Tuca, beleza, chama o Wagner para mim. Sou eu, doutor. Você chama Wagner? É o que eu posso fazer. Tem isso. Todo mundo me cumprimenta, eu conheço todo mundo, inclusive na região que eu moro lá para cima, lá, perto do Pito, por ali e tal. Fiz várias amizades lá, todo mundo gosta de mim, eu gosto de todo mundo lá também, pessoal mais simples, pessoal tranquilo também. Que maravilha. E além desse grande artista, temos aí também um Masterchef. Você gosta de cozinhar. Qual é aquele prato que reúne a família e os amigos em volta da mesa, hein? Ó, tem um prato maluco, ele chama coroa, sabe? Coroa? É, porque ele é em forma de coroa. Você pega a costelinha de porco comprida assim, tira uma tira bem simétrica assim e tal. Tem aquela parte que ela é assim, côncava, né? Aí você vai e dobra ela ao contrário, faz um ciclo com ela ao contrário. Depois de temperada, você coloca o papel alumínio nas pontas dos ossos para ele poder não amargar, né? Aí põe para assar, cozinha algumas batatas, coloca as batatas lá depois de cozida, volta com ele no forno com um monte de queijo em cima. Mas para ela ficar nesse formato, você passa um cordãozinho assim para poder ela ficar naquele formato igual um círculo assim, né? Ali dentro, as batatas, pensa, só o arroz. Receita aqui do Tuca Maia. Anota aí. Esse clima saboreando, né? Chama Aqui chama no nosso coroa. paladar. Vamos fazer uma mistura boa agora, já que a gente falou de culinária. Vamos pegar uma canção aí que combina assim com esse momento de confraternização, de família. Que é a música que eu te falei? Fique à vontade. Porque na verdade é o seguinte, eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, né? Então eu quis fazer uma homenagem para ela. Mas como eu falo sul de Minas, é porque na verdade não é de sul de Minas. A minha mãe é daqui, bem próximo mesmo, nascida em Oliveira, sabe? Não é sul, ali é quase centro-oeste, né? E eu fiz homenagem a ela. E eu coloquei naquilo na cabeça que sul de Minas seria onde ela estivesse, né? Depois que ela foi embora. Então eu fiz essa música. Hoje eu acordei com pensamento há mais de 30 e descobri que aqui não fico mais. Vou mudar pro sul de Minas Gerais. Vou mudar pro sul de Minas Gerais. Olha mãe, tô com vontade de te ver. Vou levando violão, mulher e filho, que é meu querer. Vou mudar pro sul de Minas Gerais. Engolir fumaça enfrentando fila é demais. A cidade grande é o inferno total, que tem Coca-Cola, sanduíche, chiclete, coisa e tal. Vou mudar pro sul de Minas Gerais. Sul de Minas Gerais. Sul de Minas. E eu gosto do sul de Minas. Sul de Minas é delicioso. Um abraço aí a todos os amigos. Sul de Minas Gerais. Meu caro Tuca, quando você olha para a sua trajetória, do menino que cantava aos domingos, ao artista que hoje vive em Guanhães, qual é o sentimento que prevalece? Gratidão, orgulho ou realização?
Tudo junto. Um misto. Só faltou gratidão, né? Porque, para fechar a nota, né? Porque eu me sinto um cara realizado, tenho família maravilhosa, eu continuo cantando, estou vivo, muito bem vivo. Eu não tenho nada a reclamar da minha vida. Esse é meu sucesso. Meu sucesso não é fazer da mídia. O meu sucesso é estar aqui em Goiânia com minha família, vivendo bem, junto com meu filho e tudo, né? Cantando e encantando. E encantando. Coisa boa. Que alegria ter você aqui. Muito obrigado. Nesse novo projeto. É apenas o 2º episódio. Começamos muitíssimo bem. E que honra conhecer um pouquinho da sua história e todas as suas contribuições. Eu que agradeço o convite e agradeço o pessoal da produção também e você, que é um cara espetacular. Desde a primeira vez que nos conversamos, eu senti que você tem uma aura, né? Você tem uma coisa boa. Assim como eu. Assim, a gente tem o mesmo nível. Fico muito feliz. De estrela. Beleza? Muito obrigado, viu? Coisa boa. Tudo de bom. O cafezinho tá bom, falar nisso. O cafezinho tá bom. É isso. A música tem o poder de marcar momentos, despertar lembranças e aproximar pessoas. Mas hoje nós conhecemos muito mais do que um cantor. Conhecemos um homem que fez da arte um jeito de viver e que escolheu Guanhães para escrever um dos capítulos mais bonitos da sua história. Tuca, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela prosa, pelo café e pela música. Aqui no Cê é Filho de Quem, toda boa prosa termina do melhor jeito possível. Hoje, de forma muito especial, claro, vamos terminar com ela. Uma canção que marcou e que marca a sua vida. Então, escolha uma canção pra gente encerrar o nosso programa. Essa música do Vanderly. Trem do desejo penetrou na noite escura, foi andando sem censura ao vento da morena terra. Orvalho vale a flor que nasce desse prazer, esse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu virei estrela. Eu virei estrela. Numa jangada à deriva, céu aberto, leva os corações despertos a sonhar por terras livres. Levei a canção e me partiu, mas quando eu cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que eu te perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu virei estrela. Eu virei estrela. Tuca Maia, que honra recebê-la aqui. Muito obrigado. Sucesso, que Deus o abençoe e que você Amém, continue cantando e nos encantando. Obrigado. Boa noite. A você, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. Nos vemos no próximo episódio de Cê é Filho de Quem.